A história do patinho feio. A mãe pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer o seu ninho, um cantinho muito bem protegido no meio da folhagem, perto do rio que contornava o velho castelo. Mais adiante, estendiam-se o bosque e um lindo jardim florido. Naquele lugar sossegado, a pata agora aquecia pacientemente seus lindos ovinhos. Por fim, após a longa espera, os ovos se abriram um após outro e das cascas rompidas surgiram engraçadinhos e miúdos os patinhos amarelos que imediatamente saltaram do ninho. Porém, um dos ovos ainda não se abrira. Era um ovo muito grande e a pata pensou que não o chocara o suficiente. Impaciente, ela então deu umas bicadas no grande ovo e ele começou a romper-se. No entanto, em vez de um patinho amarelinho, saiu uma ave cinzenta e muito desajeitada. Nem parecia um patinho. Para ter a certeza de que o recém-nascido era um patinho e não outra ave, a mãe pata foi com ele até ao rio e o obrigou a mergulhar junto com os outros patinhos. Quando viu que ele nadava com naturalidade e satisfação, suspirou aliviada. Era apenas um patinho muito, muito feinho. Mais tranquilizada, a mãe pata levou a sua numerosa família para conhecer os outros animais que viviam nos jardins do castelo. Todos deram os parabéns à mãe pata. A sua ninhada era realmente muito bonita, exceto o patinho feio. Ele era muito desajeitado e tinha umas penas cinzentas também um pouco feinhas. O Sr. Peru não achou graça nenhuma àquele pato e as galinhas disseram que ele tinha mau aspecto. O Sr. Porquinho não disse nada, mas grunhiu com ar de desaprovação. Nos dias que se seguiram, as coisas foram piorando. Todos os bichos, inclusive os patinhos, perseguiam a criatura feinha. A pata, que no princípio defendia aquela sua estranha cria, agora também sentia vergonha e não queria tê-lo na sua companhia. O pobre patinho crescia só, mal cuidado e desprezado por todos. Por causa disso, ele sofria muito. Por exemplo, as donas galinhas bicavam o patinho feio a todo instante. Os perus o perseguiam com ar ameaçador e até a empregada, que diariamente levava comida aos bichos, só pensava em chutá-lo.
Um certo dia, já desesperado, o patinho feio fugiu. Ele queria ficar longe de todos aqueles que o maltratavam e perseguiam. Então caminhou e caminhou muito, até chegar perto de um grande matagal. Nesse matagal viviam alguns patinhos marrecos. Foi recebido com indiferença. Ninguém ligou para ele, mas também não foi maltratado, nem foi ridicularizado. Para ele, que até agora tinha sofrido tanto, isso já era muito bom. Infelizmente, a fase tranquila não durou muito. Numa certa madrugada, a quietude do matagal foi interrompida por uma grande confusão. Ouviu-se vários disparos. Tinham chegado os caçadores e, infelizmente, muitos patinhos marrecos perderam a sua vida. E por um milagre, o patinho feio conseguiu se salvar, escondendo-se no meio da mata. Depois disso, aquele matagal já não oferecia segurança e por isso, assim que os disparos pararam, o patinho feio fugiu de lá e novamente pôs a caminho. Caminhou, caminhou, procurando um lugar onde não sofresse tanto. Ao entardecer, o patinho chegou perto de uma cabana. A porta estava entreaberta e ele conseguiu entrar sem ser notado. Lá dentro, como estava cansado e tremendo de frio, se encolheu num cantinho e logo adormeceu. Na cabana morava uma velhinha em companhia de um gato que era especialista em caçar ratos e também de uma galinha que todos os dias botava o seu ovinho. Na manhã seguinte, quando a dona da cabana viu o patinho ali dormindo, ela ficou muito contente, porque pensou para si mesma: bem, talvez seja uma patinha. Se for uma patinha, mais cedo ou mais tarde, ela botará ovos e eu poderei preparar cremes, pudins, tortas, pois terei muitos ovos. Ai, eu estou mesmo com muita sorte, pensou a velhinha. Mas o tempo passava e nenhum ovo aparecia. A velhinha começou a perder a paciência. A galinha e o gato, que desde o começo não viam com bons olhos o patinho feio, começaram a ficar mais agressivos e mais briguentos. E mais uma vez, o coitadinho do patinho feio preferiu deixar a segurança da cabana e se aventurar pelo mundo afora. Caminhou e caminhou até que encontrou um lugar tranquilo perto de uma lagoa, onde ele parou e descansou. Enquanto durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal.
O patinho passava boa parte do tempo dentro da água e lá mesmo encontrava alimento suficiente. Mas chegou o outono e as folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande e bonito tapete amarelo. O céu se cobriu de nuvens e o vento ficava cada vez mais frio. Sozinho e triste e com muita fome, o patinho pensava preocupado no inverno que se aproximava. No final de uma tarde, o patinho viu surgir entre os arbustos um bando de grandes e lindíssimas aves. Elas tinham as plumas muito bonitas e as suas asas eram grandes e tinham também um longo pescoço que era muito delicado. Eram cisnes que estavam se preparando para emigrar na direção de regiões mais quentes, e elas lançavam estranhos sons e batiam as asas ao levantarem voo para bem longe. O patinho feio ficou encantado olhando todas aquelas aves até que elas desaparecessem no horizonte. E sem saber porquê, ele sentiu uma enorme tristeza, como se ele tivesse perdido amigos muito queridos. Com o coração apertado, o patinho lançou-se na lagoa e nadou durante um longo tempo. Ele não conseguia tirar o pensamento daquelas maravilhosas criaturas, tão graciosas, tão lindas, tão elegantes. E ele foi se sentindo ainda mais feio, mais sozinho e também mais infeliz do que nunca. Naquele ano, o inverno chegou bem mais cedo e chegou muito rigoroso. O patinho feio precisava nadar sem parar para que a água não congelasse em volta do seu corpo, criando uma armadilha mortal. Mas era uma luta contínua e sem esperança. Um dia, já muito cansado, o patinho permaneceu sem se mexer por um tempo, mas foi o suficiente para ficar com as suas patinhas presas no gelo. Então pensou para si mesmo: agora morrerei, mas ao menos assim terá fim todo o meu sofrimento. Então ele fechou os olhos e o seu último pensamento foi aquelas lindas aves brancas que ele tinha visto. Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês que passava por aqueles lados viu o pobre patinho já meio morto do frio. Então ele quebrou o gelo com um pedaço de pau e libertou o pobre patinho e levou-o para sua casa. Lá o patinho foi alimentado e aquecido,
e foi recuperando aos poucos as suas forças. E logo ele deu sinais de vida. E os filhos do camponês se animaram e ficaram muito contentes. Os meninos seguravam o patinho e apertavam-no, esfregavam-no. Os meninos não tinham más intenções, mas o patinho, que estava acostumado a ser maltratado e atormentado e ofendido, assustou-se e tentou fugir. Mas foi uma fuga muito atrapalhada. O patinho caiu de cabeça num balde cheio de leite e começou a espernear para poder sair. E com isto tudo, derrubou quase tudo à sua volta. A mulher do camponês começou a gritar e o pobre patinho se assustou ainda mais e acabou por enfiar novamente no balde de leite e a seguir no balde de manteiga e ficou com gordura até aos olhos e finalmente se enfiou num saco cheio de farinha, levantando uma poeira sem fim. A cozinha parecia um campo de batalha. A mulher do camponês ficou fora de si e pegou na vassoura e procurava bater com ela o patinho. As crianças corriam atrás do patinho e riam, divertiam-se muito. Mas ele só queria fugir, pois estava muito aflito. Meio cego pela farinha, molhado de leite e engordurado de manteiga, esbarrando aqui e ali, o pobrezinho, por sorte, conseguiu finalmente encontrar a porta e fugir, escapando da curiosidade das crianças e da fúria da mulher do camponês. Ora esvoaçando, ora se arrastando na neve, ele se afastou da casa do camponês e somente parou quando lhe faltaram as forças. Nos meses seguintes, o patinho viveu num lago, se abrigando do gelo onde encontrava uma relva seca. Finalmente, a primavera chegou. Lá no alto voavam muitas aves. Um dia, o patinho ficou a olhar para elas e sentiu um inexplicável e incontrolável desejo de voar também. Então, abriu as asas, que tinham ficado grandes e robustas, e pairou no ar. Voou, voou, voou longamente, até que avistou um imenso jardim repleto de belas flores e de bonitas árvores. E do meio das árvores saíram 3 aves brancas. O patinho reconheceu a lindas aves. Ele já as tinha visto antes. Eram os cisnes. E ele sentiu uma sensação e uma emoção estranha, como se tivesse um grande amor por elas. E ele pensou para si: eu quero me aproximar destas esplêndidas criaturas. Elas talvez me humilhem, ou talvez até me matem às bicadas,
mas não importa. É melhor morrer perto delas do que continuar vivendo atormentado por todos. E com um leve toque das asas, abaixou-se até ao pequeno lago e pousou tranquilamente na água. A seguir, o patinho feio disse: "Podem matar-me se quiserem", e baixou a sua cabeça, aguardando a morte. Ao fazer isso, ele viu a sua própria imagem refletida na água do lago e o seu coração entristecido deu um pulo de surpresa, pois o que via não era mais a criatura feia, cinzenta e sem graça. O que ele via eram penas brancas, grandes asas e um pescoço longo e muito delicado. O patinho feio, afinal, era um cisne. Um cisne. Um cisne como as aves que ele tanto admirava. "Bem-vindo entre nós", disseram-lhe os 3 cisnes, curvando os seus pescoços em sinal de saudação. Aquele que num tempo distante tinha sido um patinho feio e humilhado e desprezado por todos, se sentia agora tão feliz que se perguntava a si mesmo se tudo aquilo não era um sonho. Mas não, ele não estava sonhando. Ele nadava na companhia de outros com o coração cheio de felicidade. Mais tarde, chegaram ao jardim 3 meninos para dar de comida aos cisnes. E o menorzinho dos meninos disse muito surpreso: "Olha, tem um cisne novo e é o mais belo de todos os cisnes", e correu para chamar os pais. E os seus pais olharam admirados e disseram: "É mesmo uma esplêndida criatura", e jogaram pedacinhos de biscoito e de bolo. O patinho feio ficou muito tímido diante de tantos elogios e escondeu a sua cabeça embaixo da asa. Se fosse outro, talvez tivesse ficado convencido, mas não ele. O patinho feio tinha um coração muito bom e ele sofreu muito antes de alcançar a sonhada felicidade. E daquele dia em diante, o patinho feio, que tinha virado um belo cisne, viveu feliz para sempre. Fim da história.